O semeador. Xexê, senta aqui no chão, se você cansar, você volta para lá, só para na hora que você ler, ficar mais perto. A pessoa está reclamando. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Se você tem ouvido para ouvir, ouvi-lo? Ouvir nós ouvimos, mas aí, qual é a sua? Eu estou esperando, qual é a sua? A minha é que... Deixa eu ver. O que nós pode, vamos dizer assim, entender a partir disso aí que o Cristo está ensinando? A gente vai, no nosso caso, a gente vai jogar semente que seria por os ensinamentos. Tá certo, tá certo. Este ponto está certo, e que não pode esperar que as pessoas ouçam ou não. Mas tem uma coisa mais importante que você precisa entender, até você precisa entender. Qual é? Vou chutar uma aqui, que não se aborrecer se as pessoas não... Não. Eu não sei. Qual é, moço? O que eu compreendo dessa parábola é o quanto as pessoas estão preparadas para assimilar os ensinamentos. Tá certo, isso também eu concordo, isso é muito fácil, isso guita. Sim. Mas eu quero mais profundo que isso. E isso vale para vocês dois também, principalmente. O que você depende quando Cristo diz que se lança a semente, mas para que ela germine, depende da onde ela cair. Isso. O que você depende disso? Que o ensinamento em si não vale nada. Sabe, vocês ficam brigando atrás de ensinamentos, querer conhecer coisas novas, mas o ensinamento em si não adianta nada. O que adianta é o terreno onde ele cai. De que adianta você ficar procurando estudar isso, estudar aquilo, estudar aquilo outro, se você não prepara o terreno para aquilo que você vai buscar? É aquilo que nós já falou, que o Cristo já falou, que o Cristo já falou, que o Espírito da Verdade já falou. Apego à letra fia. Sabe o que é um ensinamento de um mestre? Um monte de palavras. É igual a uma semente. Uma semente em si não vale nada. Ela só vai ter valor se germinar e der frutos. Esse aqui é o problema, e aí está a grande parte desse acordo que Cristo fez. Sabe, parem de ficar buscando, parem de ficar querendo conhecer, parem de querer ficar aprendendo coisas.
e ocupe-se com o seu mundo interno, ocupe-se com o seu terreno, onde vai cair estas sementes. Porque de nada adianta você ler um livro inteiro. Se você não for um terreno fértil para aquilo que você lê, não vai germinar nada, não vai dar fruto nenhum. É isso que ele está alertando. Sabe, você tem uma ganância de conhecer informações novas, uma ganância de conhecer coisas, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro? Mas você está lutando por semente que não alimenta nada. O que vai alimentar é a semente germinar em você. E isso só vai acontecer se você for um campo fértil para aquela semente poder germinar. Se você não for um campo fértil, a semente vai morrer. É este o alerta. E é o alerta que o Cristo deixou muito claro, porque até depois ele explica isso. Ele é a única parábola que ele explica. Ele explica o que quis dizer. Ele explica isso. E até hoje vocês estão querendo cada vez mais conhecer, cada vez mais receber informação, cada vez mais buscar coisas novas, sem preparar o terreno para receber. Então aquele que assina o tratado, ele não se preocupa, o acordo, ele não se preocupa em conhecer coisas. Ele preocupa em que há dentro de si condições para que aquilo que ele recebe floresça de fruto. E essa preparação para o terreno seria a humildade? Vamos ver agora a preparação para o terreno. Leia de novo o que ele fala. De novo? De novo. Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Isso. Alguma semente cai durante o caminho. E essas sementes não germinam, porque outros a pegam. Certo? Que sementes são essas? A semente não é ensinamento? Hã? A semente não é ensinamento? Sim, mas que semente é essa que cai ao longo do caminho, você nem vê cair e os passarinhos comem? O excesso de informação. Você hoje lê uma coisa de manhã, na hora do almoço lê outra coisa, de tarde lê outra coisa, de noite lê outra coisa. É um excesso de informação tão grande que tudo que entra sai quando vem uma nova coisa. E aí fica ao longo do caminho e os passarinhos comem. Discordo. Como assim? Eu acho que a gente tem que ter muitas informações para decidir aquela que cala mais no coração. Eu não estou dizendo que você não tem que ter muita informação. Eu estou dizendo que a cada informação que você conseguir, você tem que estar preparada internamente para que aquela informação floresça e dê algum fruto. Agora, se você só fica buscando um monte de informação e não deixa nenhuma florescer, você nunca vai ter fruto para comer. O que você chama de florescer? Zelar alguma coisa dentro de você, promover em você alguma mudança, fazer você viver, trabalhar, existir de uma forma diferente. Porque o objetivo de cada ensinamento é este. Então você fica buscando um aqui, buscando um ali, buscando um acolá, buscando um acolá, é um excesso tão grande que quando você está no da noite, você não lembra o que estudou de manhã. E aquilo que você estudou de manhã, o que acontece? Ficou perdido, caiu no meio do caminho. E veja, Pia, eu não estou falando só de você ir buscar num monte de coisas. Eu estou falando de você ouvir Joaquim o dia inteiro, por exemplo. Porque
Porque quando você ouve uma coisa de manhã, você ouve outra coisa que eu falei na hora do almoço, você esquece o que você ouviu de manhã. Aquela semente foi perdida. Deixa eu entendi. É trabalhar uma coisa de cada vez. Então, em vez de trabalhar tudo de uma Isso, vez. é o que eu disse lá na festa da Nossa Senhora, que foi lá no meio do mar. Abre a Bíblia, ouve Joaquim, abre Buda, abre Krishna, lê um texto, busca entender aquele texto, peça e vai viver com a informação. Vai fazer essa informação germinar, vai fazer essa informação lhe dar algum fruto, lhe dar alguma mudança na sua vida. Depois que você fizer isso, um outro dia, já leu mais um pedacinho. Busca outra coisa, peça, vai. Agora você pode fechar, não abro não ainda. Festa, vai buscar outras coisas. Mas o problema é que você só buca, e as coisas vão caindo. Na verdade, eu acho que eu entendo da seguinte maneira que você está falando. A gente acaba vivendo cada uma dessas coisas superficialmente. Não chega nem a dar tempo de viver. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não chega a examinar nada, porque ela vai transbordando. É como se você tivesse uma cheta, fosse colocando os ensinamentos ali, e quando você coloca um, de baixo cai. Quando você coloca o outro, de baixo cai. E quando cai, não adiantou de nada. É jogar pérola aos poucos. Eu acho que não existe problema em você procurar esse monte de coisa. Eu acho que isso é que vai levar você a uma resolução dentro de você. Agora, eu concordo quando você fala que a gente tem que pegar uma a uma, experimentar, ver se aquela serve. Exatamente Não o que eu estou serviu, falando. aí eu ponho na cesta e... Não, aí você joga no chão, joga fora. Não serviu para você, joga fora. Aquilo não serve para você. Também não adianta você ficar acumulando coisas. É isso que eu estou falando. É exatamente isso. Lê uma, procura, vai lá, faz. Acabou. Introspectou, aquilo zelou em você uma mudança, uma nova forma de ver a coisa, vai buscar outra. Agora, você fica só bucando, aquilo vai sendo esquecido. Aquilo vai acabando. Aquilo vai sendo jogado fora. E aí não zela nada. Só serve para alimentar os passarinhos. E aí você está falando desse tipo de informação, desse tipo de estudo. Estou falando em termos de religiosidade. Eu estou falando em tudo. Uma informação que eu falei no jornal, por exemplo. Em tudo. O que adianta você ficar... Se você lê uma notícia de manhã a favor da presidenta e você lê uma na hora do almoço a favor do presidente, tudo que você viu ali no início foi embora. Um ponto. Ali não estou treinando também os ensinamentos? Eu posso estar treinando os ensinamentos? Não entendi. Se eu leio uma notícia, vamos supor que veio uma opinião. Não interessa o que for. Veio uma opinião. Então veio um pensamento. Aí eu estou observando meus pensamentos, opa... Aí você está pondo empático o que você estudou antes. Perfeito. Aí é outra coisa. Agora, se você está lendo, para ter informação, para zelar alguma coisa em você, é isso que eu estou dizendo. A diferença é que você está falando de uma leitura de lazer e eu estou falando de leituras formativas, para formar você. Mas acho que serve também, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Por exemplo, existe um site que chama O Antagonista. São notícias, já leram? Ele dá notícias curtinhas do que está acontecendo quase a minuto. Então, quando você quer dar uma atualizada, você lê ali, sei lá, umas 5, 6 notícias de uma vez, aí você forma uma opinião. E se você formar opinião, tem um problema. Aí você vai chover. Eu sei que não, mas estou te falando. Aí o que você faz? Você percebe a opinião. Aí você fala, opa, acendeu a luzinha, olha o filtro. É isso que eu quero dizer. Então serve também para isso. Serve para tudo. Serve para tudo na vida. Toda buca. Você lê o livro. Sabe por quê, irmão? Sabe o que acontece enquanto você está buscando informação para viver? Sabe o que acontece com você enquanto você está buscando informação para viver? O que acontece comigo? Enquanto você está buscando informação para viver,
Eu sei. O quê? Estou querendo ganhar. Não. Você não está vivendo. A vida é aquilo que está passando debaixo do seu nariz, enquanto você está buscando informação para viver aquilo. Sim, mas aquilo é viver. Não. Se eu estou sentado lendo uma coisa, Aquilo não é viver. Viver é você estar bem com você. Viver é você estar em não, sim, paz. eu falei errado. Aquilo é a vida. Aquilo não é a vida. Você está buscando informação para viver a vida. A vida não é o que acontece. A vida é o fato de você estar vivendo o que acontece. Sim, aí eu ponho aquele detalhe. Não, você não está vivendo, você só está lendo o jornal. Você não entendeu? Eu leio o jornal e formo uma opinião, não tem como. Vem opinião, vamos dizer assim. Só E aí que você tá quando vendo? você está buscando uma opinião sobre aquilo, você não está vivendo aquilo, você está vivendo a boca da opinião. O que você ainda não entendeu que viver é muito mais do que chintelar do que acontece na vida. Sim, eu só estou citando nesse caso, naquele momento. Sim, mas então naquele momento você não está cintelando o que acontece, você está cintelando o que acontece na vida, não está vivendo a vida. Você não está com a menor atenção em você, você não está com a menor atenção onde você está, você não está com a menor atenção a vida que está passando debaixo do seu nariz. Naquele momento, seu gato pode ter feito uma brincadeira, você perdeu a brincadeira do gato, porque está ali lendo. Perfeito. Agora falando pro gato. Aí você não está vivendo. Hoje eu filmei a pretinha quase 3 minutos fazendo gracinha. Tem o que eu vou dizer? Sabe o que eu já disse uma vez, sabe por que vocês se cansam numa viagem? Porque vocês não apreciam a viagem, vocês querem cegar. Ai, não, eu aprecio, eu vou olhando. Enquanto você está apreciando a viagem, enquanto você está vendo as coisas que estão acontecendo naquele momento, que é a sua vida, você está bem. Agora, se você faz uma viagem, eu tenho que cegar, está na hora, e você chega lá completamente arrasado. É verdade, isso é mesmo. E não viu tudo que aconteceu ao longo da viagem. Quando você vai apreciando, olhando tudo, passa que você nem... É fácil você notar isso quando você sai do teu lugar comum e você vai viajar. É. Mas assim, tudo que legal que você fez, você está lá tranquilo, você está tudo é novo, então você olha tudo e terminou um dia, faltou, e você nem viu passar. Você ainda quer fazer mais coisas. É. Mas uma coisa que me chamou a atenção relacionada a isso na viagem, quando eu começava a parar para tirar muita foto e você vendo pelo visor do celular ou da câmera, seja lá, é tudo muito reduzido, né? O espaço de visão. Tinha hora que eu parava, chega, eu quero aproveitar o passeio, eu não vou tirar foto para quê? Eu fiz muito isso. Para te mostrar para os outros, para mostrar aos outros o quanto você é feliz. Só que você não foi. Justamente por lixo, porque eu estava olhando para aquilo ao invés de olhar a vida. Não, eu fui feliz. Pode ler outro pedacinho, deixe mesmo. Então a primeira coisa que acontece quando você busca o excesso de informação, a informação cai. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Então a semente precisa cair numa terra profunda. O que quer dizer isso? Aí estamos falando no caso específico do Evangelho do Acordo. Qual é, dentro do acordo, qual é a terra, o seu mundo interno, que não possui terra profunda? É só superficial. É quando você vive a boca espiritual, ainda querendo ser feliz nessa vida. Sabe, a boca espiritual para você se torna algo muito ralo, muito pequeno.
E aí todo achemento que cai, ela não consegue germinar, e mesmo que germine, quando vier o show, ou seja, quando vier o acontecimento desagradável, o ensinamento morre. Aquele que assina o acordo com Cristo, aquele que busca a elevação espiritual seguindo os ensinamentos desse mestre, tem que ter um anseio muito grande pela parte espiritual. Tem que, sabe, eu já disse isso em outras conversas, a busca espiritual tem que ser o objetivo da vida e o resto acessório. Quem tem um terreno interno feito de pedras e com pouca terra, é aquele que é exatamente o contrário. Tem um anseio material muito forte e uma busca espiritual muito ala, muito fina. Este achemento, o ensinamento, não vai dar frutos. Não está falando não vai dar fruto, não vai dar fruto. Qual é o fruto? A felicidade. Perfeito. Ou seja, o ensinamento espiritual não vai ser o suficiente para lhe fazer feliz. Continue. Aqui uma pergunta. Eu compreendo que os ensinamentos não servem para ganhar nada material. Porém, é possível ser feliz em vida, tendo a consciência de ser um ser espiritual. Ser feliz em vida dentro do sentido da felicidade incondicional. Isso. Ou seja, alcançar uma felicidade que não é rijada, que não é oba-oba, mas que é um estado de paz de espírito. Isso. Sim, isso é possível. Se você não acumular excesso de ensinamento, porque senão cai tudo, se você tiver um terreno interno que tenha mais terra do que pedra. Eu acho que está cheio de pedra, já tem que nunca chega em lugar nenhum. Ainda vai chegar lá. Tá louco. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Quais são os espinhos que crescem e sufocam a semente da felicidade? Raiva, A raiva é também um espinho. inveja, Inveja também é um espinho. Desejos, paixões. Desejos, posses, passões também é um espinho. O que é os espinhos? o que é o espinho? É um espinho que você falou. Tudo que você falou e que ele falou é um espinho. Mas o que são os espinhos? Sofrimento. Ela falou raiva, falou que foi mais que você falou? Raiva, que mais? Inveja, você falou posses, passões, desejos. Tudo isso causa sofrimento. O excesso de sofrimento não deixa a semente da felicidade germinar. Como que acaba com isso? Você precisa retirar os espinhos da sua vida. Você precisa trabalhar o seu sofrer para deixar só a terra receber o ensinamento. Não é fácil falar. Sim, filha, é fácil falar e quando se fala, se mostra um caminho. E aí cada um tem que caminhar a sua caminhada, usar os instrumentos para ir retirando os espinhos e tentando, da melhor maneira possível, abrir calheiras para que uma semente bote. Uma semente botando, já começa a ser mais feliz. E aí você vai cortando mais espinhos, e quando você vê todas as sementes botaram. O problema é que vocês só querem a semente, não querem cortar os espinhos.
preferem chofer e esperam ser felizes. Para você ser feliz é preciso? Ser feliz. Então, a cada momento, a cada vez que surge um espinho, você trabalhar cada um deles. A inveja, o orgulho, tudo que causa o sofrimento, você ir trabalhando não para zelar felicidade, mas para deixar a terra pronta para receber a semente da felicidade. Como é que se trabalha um orgulho, por exemplo? Um orgulho que você pode trabalhar, o que seria? O orgulho de você ter e o outro não ter. De você ser melhor. É saber que não existe ninguém melhor do que ninguém nessa vida. Todos são iguais. Que você só acha que você sabe mais, Orgulho que você tem sem mais. ser de coisas materiais, por exemplo. Fulano brigou comigo e eu não vou falar com ela porque ela não fala comigo. Por exemplo. Isso Não é material, né? Isso você diz o seguinte: este meu orgulho não vai deixar a felicidade nascer em mim. Então eu vou fazer o papel de boba, vou aceitar que ela mexeu, para quê? Para que eu possa ser feliz. Ela vai pensar de mim, o problema é dela, deixa ela pensar. Eu consegui tirar um espinho e deixar um buraco para a semente cair. E não sei se vocês estão entendendo. Um buraco para a semente cair e para ela germinar. Não é você que vai construir a felicidade. Eu vou abrir espaço para que Você ela tem seja. que abrir espaço para a felicidade entrar. Agora, quando você cultiva os espinhos, você aduba e moia os espinhos, não tem espaço para a semente cair. Por isso é que nestes 17 anos, o nosso trabalho é sempre para você se libertar do sofrimento e não de construir a felicidade. Porque quando você se liberta do espinho, quando você arranca o espinho, você abre espaço para que a semente caia e para que ela, além de cair, floresça. Esse é o trabalho. Se você cultua seus espinhos, seu terreno só vai ter espinho. Cultua não cultiva, né? Cultua é cultuar, né? Eu sei. Agora vem o bicho. Joaquim, esse exemplo do orgulho, por exemplo, ou qualquer outro sofrimento, teoricamente tem dois caminhos para trabalhar isso. Um é através da racionalização, ou seja, eu vou combater essa ideia de ser superior ao outro, com uma outra ideia que seria não existe superior e inferior, somos iguais, ou eu posso, seja qualquer outra racionalização, ou eu posso tomar o caminho, a atitude de que simplesmente todo sofrimento não me faz ser feliz, não me traz a felicidade. Então eu não preciso nem racionalizar, uma vez que eu sei que ele é um sofrimento, eu abandono para que assim a felicidade possa frutificar. Só que este sofrimento nunca vem sozinho. Não vem assim só o sofrimento. A filha deu o exemplo. A tal pessoa falou alguma coisa de mim, me rebaçou, me humilhou, qualquer coisa. Tá certo? Sim. Ela não está sentindo essa humilhação só. Ela tem consciência do que é que levou-a a sentir-se humilhada. Ou seja, do que a pessoa falou. Vamos dizer, a filha é bacinha. Vamos dizer que a pessoa humilhou, chamando ela de bacinha. Então, não adianta só você saber que você se sentiu humilhada e não querer humilhação. Porque enquanto você achar que ser bacinho é pior do que ser alto, você vai se sentir humilhado. Então você precisa trabalhar na causa do sofrimento também. Qual é a causa do sofrimento?
Você dizer assim, eu sou bacinha, mas sou gotosa, eu sou bacinha, mas sou igual a todos, eu sou bacinha, mas isso é só um tamanho do meu corpo, não é o meu. Então o trabalho todo é de retirar o espinho. E o espinho, na verdade, não é uma emoção, mas é um pensamento emotivo, é razões para sofrer, que a mente guia. Não, mas a gente sozinho não consegue chegar nesse raciocínio e não consegue tirar esse pensamento da cabeça. É muito difícil. Né? É difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito passo a passo, passo a passo. E como eu disse, cada vez que você faz, você arranca um espinho. Você arranca. Quando o campo estiver bom, a semente vai germinar sozinha. E aí você vai dizer, eu fiz. Você não fez, você só destruiu o espinho. A semente germinou. Então precisa o trabalho de retirar os espinhos. E retirar os espinhos, o trabalho é este. É você ir trabalhando todo o pensamento que guia a ideia de chofer. E trabalhar este, como o moço disse, de uma forma bem racional. Ela fala porque tem boca. Ela é uma pessoa, ela assa isso. Ela tem todo o direito de assar isso. Eu não asso. Então, se eu tiver que falar de novo, eu vou falar. E ela vai de novo ficar chateada. O problema é dela. Eu deixo ela ficar chateada, não eu. Não adianta também esperar que ela vá mudar, que ela vá pedir desculpa, que não vai acontecer. Dentro da cabeça dela, ela está certa. Pelas razões dela, ela está certa. E aí você precisa se proteger. Deixa ela sabe que ela está certa. Eu não vou me sentir, como se fala, eu não vou me sentir ferida, não vou me sentir magoada, deixa ela assar e eu vou continuar como se nada tivesse acontecido. E aí você conversa, fala, uma hora ela vai responder. Joaquim, você deu o caminho da racionalização, mas não existe uma via direta, um caminho direto, onde você não precisa racionalizar para justificar porque você está tomando essa atitude, você simplesmente abandona esse sofrimento? Há um caminho direto. Que é a fé. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Como você não sabe como faz isso, racionalize. Então, é o caminho. É o caminho. É o caminho até que você possa encontrar a via direta. Tá. A via direta seria o ponto final da coisa. O amor a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Existe uma frase que eu acho bastante interessante, que o sofrimento é como um espinho na mão. Você utiliza o sofrimento é como um espinho na mão. Você utiliza um outro espinho, que seria um ensinamento, para tirar esse espinho da mão. No final das contas, você joga os dois fora. Seria isso, é uma racionalização, sim. É uma ideia para você combater essa ideia que ele traz o sofrimento, para aí sim você alcançar a fé. Na verdade, você não vai jogar os dois fora, né? Você vai tirar o espinho da mão e com isso você vai abrir o campo para que a semente da felicidade caia. Uhum. Mas enquanto você não tirar o espinho da mão, a semente que cair vai morrer por causa do sol. Tá. A gente só cultiva o campo, né? A gente não cria a árvore. Você só cultiva o campo. Você só prepara o campo para a semente germinar. Você não cultiva a árvore. Você não faz a árvore. Quem faz a árvore é Deus. Não importa. A árvore é feita. Essa metáfora que você usou do buraco, para cair, o que seria? A semente. Você vem para dentro do buraco. E o buraco em si? O buraco em si é você, dentro de você. Você é o campo. Você, o seu mundo interno, é o campo para a semente cair ou não. Porque é uma ideia bastante humana e comum de que a gente que cultiva a felicidade, a gente que constrói ela. E está errado. Pois é, você abre o espaço para que ela chegue. Você abre a janela para que o vento sopre. Na verdade, não é porque nós estamos usando a figura da semente externa,
Mas na verdade, você precisa abrir o campo para que a felicidade saia. Porque ela já está dentro de você. Tá. Que é a mesma ideia da sujeira, né? Que você apenas se limpa para que a luz brilhe. Tá? Isso, exatamente. Tá. Continua daqui, né? Ou vai pro próximo? Não, pode continuar. Tem mais motivo? Tem um aqui. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Isso não interessa. Isso aí é só de Geometria, coisa para chave. geometria é sagrada. Essa é que está dizendo. O que você precisa, Números cabalísticos. o que você precisa entender é isso. Que se você não acumular conhecimento, buque de conhecimento, se você retirar todos os espinhos e fazer a sua terra ser profunda, não tem problema. Ela vai cair e vai germinar.